Bom dia, professor. Bom dia, Jéssica, obrigado. Bom dia, professor. Bom dia, Carolina, obrigado. Eu sei que é chato isso, mas é para proteger vocês mesmos, tá? Porque quem anda trolando tá usando o nome de outros alunos e isso blinda vocês. Robson, eu vou pedir que você ou ligue a câmera ou abra o microfone rapidinho só para a gente confirmar a identidade, tá? Bom dia, professor. Bom dia, obrigado. Vinícius, por favor, abre um pouco a câmera ou fala pelo microfone aí, só para a gente confirmar a identidade. Bom dia, professor. Bom dia, tá? Como eu falei antes, tá tendo alguns probleminhas aqui nessas aulas virtuais. A galera tá usando o nome de outras pessoas e tentando ofender. Então, as medidas que eu estou tomando, elas vão um pouco além de expulsão da escola. Até porque é mais difícil expulsar da escola. Mais difícil do que parece. Tem todo um processo para gerar. Então, eu vou pelo outro lado, que é a parte de crimes digitais. Que aí eu penso, pelo menos eu deixo o cara dormindo uns 6 meses lá dentro. É mais rápido e elimina o cara mais rapidamente da sociedade. Quem foi que entrou agora? Luiz, né? Bom dia, Luiz. Eu vou pedir que você abra a câmera um pouquinho ou ligue o microfone para a gente confirmar a identidade. Certo, confirmando a idade. Bom dia. Bom dia, Luiz. Obrigado. Bom dia, Pedro. Abre rapidinho o microfone ou a câmera, só para a gente confirmar. Júlio, por favor, segue a mesma instrução da. Abre a câmera rapidinho ou liga o microfone para a gente confirmar a identidade. Abrir o microfone ou abrir a câmera para a gente confirmar a identidade. Oi, o meu microfone está saindo áudio para o senhor? Tá, agora tá. Obrigado. É suficiente. Ah, ok. A Sara entrou, mas ela saiu. Liberar a Laura aqui. Bom dia, Laura. Por favor, liga a câmera ou o microfone para a gente confirmar a identidade. Oi. Valeu, é suficiente. Miguel e Diogo agora.
Miguel e Diogo, bom dia. Por favor, liga rapidinho a câmera ou ativa o microfone para a gente confirmar a identidade, para a gente poder dar seguimento. Escutou, Diogo? Bom dia, professor. Bom dia, Miguel. Obrigado. Bom dia, Thaís. Liga a câmera rapidinho ou o microfone para a gente confirmar a identidade. Opa, bom dia, professor. Bom dia, Diogo. Obrigado. Thaís. Vocês já podem ir tirando dúvida, tá? A gente está fazendo a checagem aqui, mas a gente já pode ir discutindo. Estou só aguardando a Thaís confirmar. Não? Vocês já viram a aula gravada? Os sinais da cotangente, você falava o sinal dos quadrantes, Júlio? Faço sim. Deixa só. Thaís, último pedido, tá? Preciso dessa confirmação para a gente poder dar início. Não apareceu para mim aqui não. Devia estar em outra tela. Pode repetir, por favor?
Tá bom, é suficiente. Obrigado. Vamos lá. Já estamos aqui em 11. Hum, Qual, Diogo? Qual tangente ou a cossecante? Cossecante, né? Isso. Beleza. Vamos lá. Pessoal, eu vou estar em outra tela, tá? Eu vou estar reproduzindo a tela aqui. Aí, se vocês forem fazer alguma pergunta, liga o microfone, tá? Já estão conseguindo enxergar já a tela do computador? Sim, então, estamos vendo. Vocês já perceberam que, não sei se no computador, mas quem está pelo celular, você pode dar zoom na tela compartilhada. Vocês já aprenderam isso, né? Sim, no celular eu consigo mesmo. Beleza. Então, ó, vou iniciar com uma reta aqui. Nessa reta, eu vou colocar um segmento de medida 1. A gente já tem essa familiaridade, a gente já sabe por que 1. Porque se eu estou trabalhando dentro de uma circunferência trigonométrica, eu tenho a necessidade que o raio seja 1. E aí, tá aqui. Vamos escrever algumas coisinhas aqui, só para a gente se situar. Quem pode me dizer, secante, quem pode me dizer qual é a expressão da cossecante? É o inverso do seno, que é a hipotenusa pelo cateto oposto, né? Hipotenusa pelo cateto oposto? É, tá bom. Consegue gerar alguma outra relação? Eu vou só expandir aqui, né? Barra parêntese não funciona. Deixa eu ver se tem aqui a expressão de parêntese. Ah, tá. Essa é de binômio. Binômio não quero, não. Ah, tá. É barra left. Barra left. Barra right. Então, ele quer começar com hipotenusa. Deixa eu criar primeiro o triângulo aqui, né? Então, eu tenho aqui um círculo trigonométrico. Vou traçar a perpendicular a partir desse ponto. Vou gerar um ponto qualquer na minha circunferência, pode ser esse aqui, por exemplo, e vou colocar um segmento de reta que une esses dois. A partir daí, eu vou descer uma projetante. Aqui não tem projeção ortogonal, então eu vou ter que traçar diretamente uma perpendicular. Então, traçar uma perpendicular a esse eixo, a partir desse ponto, localizo a sua interseção e aqui eu gerei um polígono. Tá? Aquele polígono velho familiar que a gente já conhece, que tem a ver com triângulo retângulo. Então, nós geramos aqui um triângulo retângulo, ADE, e esse triângulo retângulo ele tem medidas conhecidas. A gente sabe que o segmento AD aqui é nossa hipotenusa conceitual. O segmento DE vai ser, na nossa condição aqui, o cateto oposto, porque a gente está fazendo a medição do ângulo a partir do centro da circunferência e nosso horizonte aqui está sendo o C. Então, segmento DE é cateto oposto e o segmento AE é nosso segmento adjacente. Tá? Aí fica na frente
Deixa eu puxar isso para cá. Só pra... Opa. Pronto. Melhorou. Então, hipotenusa vai ser o segmento AD. Cadê o símbolo que eu quero? Esse aqui, overline. AD sobre DE. Tá? Então, tá melhor para se situar dessa forma, escrevendo a equação aqui em tela, Sim. tá? Então, assim, nós daqui, a gente pode gerar uma outra expressão que a gente pode falar da cossecante, tá? Já que a gente está falando da cossecante, é bom a gente ver isso. Eu posso escrever isso aqui. Não liga muito para esses códigos, não, tá? Fica mais focado na expressão final, tá? Então, eu estou alterando essa primeira relação aqui, quando eu faço isso. Não. Não estou multiplicando por 1, eu sempre posso multiplicar por 1 pela condição dos números reais, que é aquela condiçãozinha do elemento neutro da multiplicação. Estou me valendo dessa propriedade para poder fazer isso. Então, se aquilo ali não altera nada, essa expressão que eu vou colocar aqui agora também não vai alterar. Melhor, vou escrever de outra forma. Aqui eu já consigo dar uma organizada por comutatividade. Então, eu venho para cá, comuto esse carinha para cá. Opa, sobrou um ali. Pronto. Então, tudo que eu fiz daqui para cá foi usar a propriedade dos números reais, que é a comutatividade. Então, eu posso trocar de lado. E aqui eu vou usar uma outra propriedade que é conhecida de vocês. Quem pode citar para mim aí a propriedade de como se calcula uma fração de uma fração? A pessoa pediu para entrar aqui. Pega a Diego primeira Trindade. e multiplica os elementos da segunda. Isso. Só que eu vou fazer uso dessa propriedade ao contrário, porque ela tanto vale em um sentido quanto ela vale em outro sentido. Eu sempre posso ir e voltar nessa propriedade. O Diego, acho que ele desistiu de entrar. Bom, enfim, se ele voltar, daqui a pouco eu peço a confirmação dele. O que eu estou falando é isso aqui. Então aqui eu vou botar uma fração. Essa fração tem primeiro membro 1 e segundo membro. Opa, alguma coisa está faltando. Não. Bom, aqui tem uma chave. Essa chave é do primeiro braço da fração. Essa chave é do segundo braço da fração. E essa chave é do barra faca. Agora, tá? Vocês conseguem perceber essa propriedade aqui? Se você ler ela daqui para cá, Sim. você vai estar lendo a propriedade que você citou, que é repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda.
Só que eu estou indo nesse sentido, que ela também vale. Eu estou saindo desse produto e reescrevendo dessa forma. Até aqui eu não alterei nada do que existia inicialmente aqui. Continuando mais, eu chego nessa relação. Tá ok? Isso que está aqui embaixo é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, essa é outra relação para se obter diretamente a cossecante. Eu posso já conhecer o valor do seno e assumir lá. Deram uma olhada nisso no material? Pessoal, tá aí. A aula ou o livro? Tanto na aula quanto no livro. Chegaram a ver essa relação para a cossecante? Se não me engano, na aula. Beleza. Opa, tá faltando alguma coisa. Uma chave. Não, não é isso não. Barra, overline, AD, tá. Aqui também faltou uma chave. O que interessa nessa explicação para a gente é essa expressão aqui, que também eu não alterei a expressão inicial que estava aqui em cima, certo? Eu apenas estou vendo que cossecante está tendo essa relação, então eu posso escrever a cossecante desse jeito aqui. Tá ok? Então, para eu trabalhar a cossecante, eu vou ter que fazer uma relação de semelhança obtendo essas condições aqui. Que condições são essas? Cossecante vai ter a mesma significância de posição desse segmento AD, assim como 1 vai ter a mesma significância de posição para esse segmento DE. De que forma? Quando eu olho aqui a minha estrutura do meu primeiro triângulo, deixa eu botar alguns valores aqui. Tá aqui. Esse aqui a gente já sabe que é o valor do seno. Opa. E esse de cá é o valor do cosseno. Só para a gente se orientar, porque à medida que eu for mover isso aqui, eu vou ter novos valores. Então, eu tenho aqui que AD, na minha estrutura, é hipotenusa. DE, na minha estrutura, é cateto oposto. Então, eu vou precisar gerar um triângulo em que o segmento cossecante vai ter que ser a hipotenusa de um triângulo. Tá? Então, o segmento cossecante tem que ser uma hipotenusa de um triângulo. E o segmento de tamanho 1 tem que ser o cateto oposto desse triângulo. Consegue visualizar algum triângulo aqui?
Então, nessa estrutura aqui, o segmento que pode ter tamanho, então, aqui, eu posso usar esse de cá, que já é hipotenusa e tem medida 1, talvez ele sirva para desenhar um triângulo aqui, ou eu posso usar todo esse segmento aqui como o cateto oposto. De que forma? Por exemplo, deixa eu passar aqui uma perpendicular. Pronto. Se eu faço essa estrutura, eu tenho o triângulo ADH. ADH. Nesse triângulo que eu estou gerando aqui, eu estou usando esse cara de cá como cateto oposto, mas eu não tenho a secante teria que ser isso aqui, por ser hipotenusa. Não está fazendo muito sentido. Alguém consegue visualizar algum outro triângulo aqui? Não. Deixa eu só confirmar as medidas para ver se vai ser esse triângulo mesmo. Se eu usar essa medida, o segmento completo aqui vai valer 1,57. Então, se esse triângulo é o correto e a medida dessa hipotenusa aqui está sendo a cossecante para a gente, então se eu dividir 1 dividido pelo seno, teria que dar 1,57. Calcula aí para mim. 1 dividido pelo seno daqui, nesse momento está 0,77. Diego, confirma aí sua tua identidade, tá? Ou abre a câmera ou liga o microfone para a gente confirmar que você é você mesmo. Mas então você liga o microfone ou a câmera. Infelizmente não. Eu vou ter que pedir que você saia por motivo de segurança. Porque a turma está usando o nome de outros alunos para... É, 1 sobre o seno. O seno é 0,77. Peço desculpas, mas vai ter que ser assim agora. Na verdade, a política que eu ia colocar era que todos aqueles que fizessem um login de fora do IF não iam ser permitidos entrar na sala. Mas, a partir daí, para facilitar para vocês, eu estou pedindo somente uma confirmação. É chato? É, mas eu tenho que me blindar de problemas, porque se ele não confirma a identidade dele, ele vai poder falar qualquer coisa aqui no chat. Estou preservando a integridade dele. Porque depois eu vou para cima daquele nome que está falando besteira aqui. Então, eu peço também que, uma vez que vocês confirmem a identidade, vocês não fiquem saindo e voltando, porque isso abre uma possibilidade muito grande de alguém perceber que você saiu, ver o teu nome, sair também, voltar com uma conta falsa naquele teu nome e falando barbaridades. Tá? Então, assim, para não ter esse tipo de problema, não sei se vocês estavam na aula da semana passada, então vocês sabem do que eu estou falando. Cadê? Deixa eu confirmar aqui, a gente volta para lá. Deu 1,2298, não foi, Júlio? Então, aquela medida não vai ser aquele triângulo, a gente vai ter que procurar outro triângulo. 1 por 0,77. É isso mesmo. Aquele triângulo não vale para a gente. Priscila, por favor, faz só uma confirmação aí
ou abre a câmera ou fala pelo microfone para a gente confirmar a identidade. Oi. Beleza. Tranquilo. Tá, voltando lá. Então, esse triângulo aqui não vai ser utilizado pela gente. A gente vai ter que procurar outro triângulo. E agora? Onde é que a gente pode visualizar outro triângulo fazendo parte dessa mesma estrutura? A cossecante está para a hipotenusa. Esse segmento é hipotenusa. Então, esse segmento teria que ser para o cossecante. Assim como a medida 1 vai estar para DE, onde DE é cateto oposto. Tá, então vamos olhar, esquecer os nomes e olhar apenas para... Então, hipotenusa vai estar associado ao segmento da secante, então ela vai ter que ser... Então, pode ser aqui também. Então, eu tenho aqui esse outro triângulo. Vamos ver. Hipotenusa está associado ao cateto oposto, o cateto de maior lado. Nesse caso aqui está batendo cateto de maior lado. E hipotenusa desse pequeno aqui, comparado a esse do maior, ele vai fazer o papel da secante, ou da cossecante. Pelo visto é esse mesmo. O número aqui já bateu. Então, o triângulo que a gente está procurando é esse triângulo aqui. Deixa eu dar uma cor nele. Pronto. Construir o triângulo. Opa, opa, opa. Tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu não tenho uma construção direta para a tangente, para a cossecante ou para a secante, porque elas são inversas trigonométricas. Então, eu tive que fazer uso de relação de semelhança na construção. Eu já tinha o triângulo inicial, que é esse triângulo aqui. E de quebra, eu já estou obtendo aqui os outros dois triângulos, que é tanto para a secante quanto a cossecante. Se esse de cá, ele não deu o valor que a gente desejava, então esse triângulo aqui deve ser a estrutura da cossecante, quando eu fosse fazer o caso da secante. 1 dividido por 0,64. É isso mesmo. Para a cossecante. Então, se a gente montasse a estrutura aqui da cossecante, a gente chegaria à conclusão que esse segmento que está vindo daqui até aqui seria o da secante, e esse de cá, que é o que a gente deseja. Deixa eu até dar uma cor aqui maior nele, a gente vai fazer agora o estudo do sinal dele. Segmento AI, aqui, propriedade. Pronto. Já chegamos onde a gente queria. Essa estrutura aqui, com essa medição que a gente está vendo aqui, ela está dando a informação do que é a secante para a gente. Então, à medida que eu faço esse passeio, ó, eu estou vendo a construção dela. O legal é que a cossecante, ela não perde o valor até 1. Tanto nesse sentido, quanto depois que ela faz o ponto de ruptura aqui, porque ela vai ficar paralela, ela rompe e ela vem lá para baixo. Depois que ela está lá embaixo, mesmo assim, ela não passa de -1. Então, ela não internaliza a circunferência, ela margeia externamente. Então, ó, aqui é o nosso primeiro ponto de ruptura, no 0. Se a gente tem uma ruptura aqui no 0 grau, significa que a cossecante ela não vai existir em 0 graus. Então, é degenerada para 0 graus. A partir do momento que eu estou com qualquer abertura angular aqui, eu já estou vendo que a medição dela está sendo feita na parte positiva do eixo Y, o que quer dizer que ela é positiva no primeiro quadrante. Então,
Temos toda essa estrutura aqui, além dela ser positiva, ela é positiva e decrescente, né? Porque ela, desde o zero, na inexistência dela, ela vai decaindo o seu valor até chegar no seu valor minimal positivo, que é o valor 1, quando a gente está em 90 graus. Então, a gente já sabe que em zero, ela é inexistente, em 90 graus ela assume o valor 1. Depois disso, ela passa a ser crescente no segundo quadrante, ainda assim positiva, e ela tem um comportamento de crescimento até infinito, né? Então, ela vai progredindo fielmente até infinito, e quando chega lá em infinito, né, quando a gente está aqui se aproximando de 180 graus, saindo do segundo quadrante, onde ela é positiva, ela faz a ruptura aqui e vai para o terceiro quadrante. No terceiro quadrante, ela já assume o sinal negativo, né, e um comportamento de decrescimento. Então, ela vem decaindo até seu valor minimal aqui, né? Ou podemos chamar de valor maximal da parte negativa, que é o menos 1, quando novamente ela está em 270. Então, em 90 ela assume o valor 1, em 270 menos 1, tá? A gente já explicou isso aqui, o programa ele não permite medidas de distância negativa, então a gente tem que ter esse discernimento. E aí acumula um comportamento de crescimento de valores negativos, né? Ou podemos assumir um comportamento decrescente aqui, até chegar no seu ponto de ruptura aqui. Então, ela é negativa no quarto e no terceiro quadrante, ela é positiva no primeiro, né, e segundo quadrante. A gente não precisaria fazer a construção dela para falar do sinal, a gente só precisava perceber, nessa primeira expressão que eu mostrei aqui, ó, que a cossecante, através da manipulação algébrica, ela pode ser obtida apenas 1 sobre o seno. Então, se ela pode ser obtida através de 1 sobre o seno, basta eu lembrar da relação de sinais do seno. Eu sei que o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Então, a cossecante também vai ter que ser, obrigatoriamente, positiva no primeiro e no segundo quadrante. O seno ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, a cossecante ela vai ter que, obrigatoriamente, ser negativa no terceiro e no quarto quadrante. A única coisa que a gente precisa conhecer da cossecante é seus pontos de ruptura em 0 graus e em 180 graus. Assume o valor 1 em 90 e assume o valor 1, ou menos 1 em 270. Tá? Então, esse é o comportamento do traçado da cossecante. Enquanto ela está aqui, a gente vai aqui na internet rapidinho, vai ver cossecante. Isso não é assunto dessa aula, tá? Isso vai ser falado quando a gente estiver falando de função trigonométrica, mas aqui a gente já vai poder ter uma noção visual. Aqui, ó, a construção tá a mesma do que a gente fez lá, então tá bem coerente. Deixa eu pegar um gráfico bonitinho. Ali tem radiano. Acho que esse aqui vai ter que ser esse mesmo. Veja se vocês conseguem dar zoom aqui, tá? Para eu poder explicar. Então, ó, assim como a gente estava acontecendo aqui, quando ela passa aqui, ó, está chegando em 0 graus, ela vai fazer essa ruptura. Quando a gente vem aqui para a função, a gente percebe essa ruptura, ó, em 0 graus. Estão vendo o traçado aqui? Ele rompe, ele desce infinitamente e no zero ele pula positivamente. Ele vem positivamente até assumir seu valor 1 de forma decrescente aqui, ó. Tá vendo aqui? Cota 1. Ele chega em cota 1 em 90 graus, que é o que está acontecendo aqui agora, ó. Ele rompe, decresce, quando chega em 90 graus, ele assume o valor 1. Droga. Depois que ele assume o seu valor 1, ele começa a crescer novamente até infinito. Justamente em 180 graus, ele faz nova ruptura, passando a ter valor negativo e vem com comportamento de crescimento até seu valor maximal negativo aqui, ó, em menos 1, que é o que a gente viu lá na curva. Depois ele volta a decair até chegar em 360, que aí é onde ele rompe.
tá? Como aqui é uma função trigonométrica, a gente não está mais preso dentro de uma circunferência trigonométrica. Quando a gente está preso dentro de uma circunferência trigonométrica, a gente só assume que a vida da gente está limitada de 0 até 360. Na função trigonométrica, não, ela vai de menos até mais infinito. Então, o que estiver acontecendo lá dentro da circunferência, ele fica se perpetuando e repetindo. Então, ele vem aqui, ó, rompe, decai até 1, volta a crescer, rompe, sobe até -1, decai novamente, rompe, vem, decai até 1, volta a crescer, rompe de novo, sobe até -1 e volta a decair. Tudo isso a gente está vendo esse comportamento aqui. Só que ele está sendo riscado sempre no mesmo ponto. Beleza? Deu para tirar a dúvida da construção? Quem foi? Foi o Júlio. Foi o Júlio. Deu para tirar a dúvida dessa construção aí, Dá? Sim, ficou bem claro. Vou só, já que a gente fez a construção ali toda, eu vou só escrever a da secante. Eu acho que está no vídeo na aula gravada. Mas a gente olha pela expressão e vai ver que ela vai bater essa relação. Deixa eu escrever aqui. Então, aqui, se eu tenho aqui a secante barra left é igual a barra frac. E aí, qual é a relação da cossecante? Da secante? Se essa daqui eu estou trabalhando com um cateto oposto, né? Essa vai ser que ser o cateto adjacente. Eu acho que é o nome que está lá. Vou colocar aqui, mas depois eu corrijo se for o caso. É sobre overline. Não. Hipotenusa primeiro. Pronto. Então, eu tenho aqui o triângulo. Eu tenho hipotenusa dividido por AE. Aí eu volto para cá e vou mexer nessa relação. Deixa eu copiar isso aqui. Pronto. E agora eu tenho essa relação. Aí, o que é que a gente está observando aqui? Eu estou dizendo que eu tenho uma relação de semelhança, né? Então, essa estrutura aqui, a divisão dessa estrutura é proporcional à divisão dessa estrutura. Por isso eu tenho essa equiparidade aqui. E aí eu estou dizendo que a seção que vai determinar a secante, ela vai estar relacionada ao segmento AD. O segmento AD é a hipotenusa. Então, a medição da secante também será dada na medição no segmento de hipotenusa do triângulo retângulo que a gente vai procurar. E a medida 1, ou seja, o comprimento 1, está relacionado com o segmento AE. O segmento AE é o cateto adjacente que vai estar relacionado com o raio. Agora a gente vai ver aqui nossa relação. Então, eu tenho AD está relacionado com essa hipotenusa desse outro triângulo que a gente está vendo aqui, assim como esse segmento AE está relacionado com 1, tá? Para não gerar dúvida aqui, eu estou, nesse primeiro momento, AD está relacionado com H, porque eu estou olhando da hipotenusa do triângulo menor contra a hipotenusa do triângulo maior. Na segunda menção, eu estou vendo AE, que é cateto adjacente do triângulo menor, e agora eu estou olhando novamente AD, mas agora como cateto adjacente do triângulo ADH.
E aí, beleza. Aí eu vejo que esse segmento que está vindo daqui até aqui é o segmento da secante. Deixa eu dar uma cor aqui bem. Cheguei. Tá? E aí, por exemplo, vamos calcular aqui uma secante e ver. Bota aí diretamente na calculadora e calcula aí. Secante de 58,43 graus. Vou precisar mostrar para vocês calcular, né? Usa o microfone para dar a resposta, tá? Deixa eu calcular aqui também. Aí se eu venho aqui e boto 58,43, estou medindo em graus. Venho aqui e calculo a secante. Está dando 1,91, que é a medida aqui do segmento AH. Então, esse carinha aqui está sendo a medição da secante para a gente. Aí, como é que a gente faz o estudo dele? Primeiramente, sem a gente olhar para o estudo dele, a gente pode fazer essa mesma construção que a gente está vendo aqui e chegar à conclusão de que a secante ela está sendo dada por 1 sobre o cosseno. Então, o estudo de sinal da secante ele vai ter o mesmo estudo de sinal que a gente tem do cosseno. E qual é o estudo do cosseno? O cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante, porque ele está sendo marcado aqui ó, no eixo X. E negativo no segundo e no terceiro quadrante. Então, a secante ela tem que ser positiva no primeiro e no quarto quadrante e negativa no segundo e no terceiro quadrante. Então, ó, aqui a gente está vendo que não tem uma ruptura mais. Ó. Quando eu estou em 0 graus, ela está tendo medida 1. Então, ela assume o valor 1. Já vou fazendo isso e olhando a função para a gente poder acompanhar. Já mata 2 coelhos. Pode ser essa aqui mesmo. O bicho não podia ser um pouquinho maior, não. Essa aqui, pronto. Perceba que a construção aqui ela é exatamente a mesma da cossecante. Então, se você mnemonicamente consegue visualizar o gráfico tanto da secante quanto da cossecante, você sabe que o comportamento deles é idêntico. Então, ó, a gente tem aqui, quando eu estou em 0 grau, ela está marcando 1. A gente vem na função e vê aqui, ó, no 0 grau, agora ela está posicionada aqui no 1. Depois de 0 graus até 90 graus, o que é que vai acontecer? Ela vai aumentar seus valores até infinito, continuando crescendo até se aproximar bem próximo de 90. Quando ela chega em 90, ela rompe. Então a ruptura agora está em 90 graus. Vamos ver se isso é verdade. A gente vem para cá. Olha o verdinho crescendo lá. Ele está crescendo enquanto eu estou aumentando os graus. Está chegando aqui em 90 e quando eu passo de 90 eu tenho a ruptura. Está correto. Teve a ruptura em 90, ela assume agora a postura negativa, ela vem lá de menos infinito e vai crescendo até chegar em menos 1. E esse menos 1 ocorre aonde? Ocorre em 180 graus. Vamos ver se isso é verdade. Ela vem ó, crescendo seus valores, né? Está negativo, então está crescendo em módulo, até assumir seu valor menos 1 em 180 graus. Está aqui, 180 graus. Quando ela chega em 180 graus, a gente está vendo que ela vai começar a crescer. Cresce, 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 cresce. Quando eu estou falando cresce, é aumentando os valores negativos. Né? No caso, ela está decrescendo, 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 até chegar no seu novo ponto de ruptura, que é o 270. Ela rompe e volta a ser positiva. É aqui, ó. A gente estava no 180, ela vai decaindo, 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 decaindo. Chega no 270, ela rompe e volta a ser positiva. E vai sendo positiva, né, decaindo seus valores até chegar novamente em menos 1. Quando chega em menos 1, ela vem. Então, se a gente quiser assistir,
a gente está vendo esse comportamento. Sempre um está no contrapasso do outro. Enquanto um está no seu ponto minimal, o outro está rompendo. O azul vai para o minimal, o verde vai romper, o verde vai para o minimal, o azul vai romper e por aí vai. Beleza? Então, essa estrutura que a gente gerou aqui, eu tenho todos os valores que eu quiser aqui, tanto da secante quanto da cossecante. Por exemplo, se eu parar aqui, deixa eu pegar aqui um 45, ou próximo disso. Não vou conseguir não, mas já está dando para situar o que eu estou querendo fazer. Se eu chegasse aqui exatamente no 45 graus, essa estrutura da secante e da cossecante, elas vão assumir exatamente o mesmo valor, porque a gente sabe que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Então, quando a gente colocasse lá, ia ficar 2 sobre raiz de 2. O que poderia ser reescrito, né, como raiz de 2 diretamente. E quando a gente calculasse a raiz de 2, ia ver que uma aproximação para ela seria 1,41. Beleza? Deu para se situar nesses dois carinhas aí. Eu acho que a construção mais difícil que tem é essa construção da secante e da cossecante. As demais, elas saem diretamente. Talvez apenas a cotangente, que ela precisa também você construir uma relação de semelhança com o triângulo retângulo. A tangente ela já sai direto, a gente normalmente faz. No vídeo, com certeza, deve ter a construção da tangente. E aí dá para se situar bastante. Mais alguma dúvida aí sobre nosso assunto dessa semana? Lembrando que como houve o recesso de carnaval, a aula da segunda-feira, não sei se vocês têm aula na segunda-feira, mas eu ainda vou ficar falando sobre essa semana. Então, o assunto da aula de segunda-feira é não só razões trigonométricas dentro do ciclo trigonométrico, e se não estiver em aula da sua turma, não tiver aula para vocês na segunda-feira, vocês podem sim assistir, uma vez que vê lá que foi gerado um link, pode entrar e assistir. A única coisa que vai acontecer é que eu vou pedir a confirmação normalmente. Estou aguardando a próxima dúvida aí. Da cotangente? Dá. Eu acho que eu vou ter que limpar isso aqui para fazer da cotangente. Deixa eu ver. Esse pontinho é legal, deixa ele aqui. Pronto. Aqui vai para o lixo. Isso e isso. Então, vamos falar da cotangente. Como é que eu calculo a cotangente? É a secante pela cossecante. É uma forma de fazer. Mas se eu usar apenas os lados, como é que eu chegaria à cotangente? Seria cateto oposto para adjacente? Não. Isso aí é a tangente, né? No caso, ao contrário, adjacente sobre oposto. Vamos lá. Barra. Aqui. Novamente ficou na frente. Eu vou escrever qualquer coisa, depois eu dou nomes aqui. Adjacente sobre oposto, né? Então vai ser AE sobre DE.
Daqui eu já posso fazer a relação, mas a gente vai avançar um pouco mais. Qual foi a outra relação que o rapaz falou? Foi o cateto adjacente pelo oposto, se eu não me engano. Não, a anterior. Essa Ah, eu que já. eu falei foi a secante pela cossecante. Vamos ver se a gente consegue provar isso. Barra. Ok. Vou copiar isso. Isso é igual a. Ver? Barra. C dot. Então, estou usando a mesma estratégia. Estou multiplicando por uma constante aqui. Uma vez que eu faço isso, eu repito isso. E no lugar onde tinha 1, eu vou convenientemente trocar por alguma importância que a gente esteja falando. Então, no caso aqui, barra frac. AD, tá certo. Então, ó, no lugar aqui de 1, eu substituí AD por AD, que AD por AD é igual a 1. Então, até aqui eu não estou alterando em nada a conta. Aí eu vou usar aqui a mesma estratégia de reescrever isso aqui como uma fração de fração. Só que para isso, ainda vou fazer mais uma etapa aqui. Vou pegar tudo isso, vou colocar igual aqui. E onde tinha tá. O que foi que eu fiz aqui nessa etapa? Eu não sei, não entendi. Oi? Não sei o que o senhor fez. Aqui, somente aqui embaixo. Eu comutei o DE pelo AD. Imagina que isso aqui é 4 vezes 3. Eu apenas escrevi aqui 3 vezes 4. Tá? Eu usei comutatividade aqui no denominador. Por que é que eu fiz isso? Porque agora eu vou ter que reescrever isso aqui como uma fração de fração. Para eu obter aqui a secante, eu preciso ter hipotenusa sobre DE, né? DE, que é essa oposta. Então, esse cara aqui ficando em cima. Então, isso aqui ficaria igual a frac. Cadê a fração? Barra frac. Tudo isso por barra frac tem aqui tá certo, barra frac tem aqui tá certo. Acho que tá faltando uma chave. Não, tá faltando mais coisa. Então, barra frac. Barra frac abre chaves aqui. Esse fecha chaves aqui. Isso, fecha chave aqui. Aqui tá faltando uma chave.
Então essa chave fecha com essa. Não. Vou ter que reescrever isso aqui. Quebrou a função. Então, ficaria aqui, barra frac. Na parte de cima eu tenho barra frac, ficaria overline. AD. AD. Fecha parênteses. Isso aqui. Parêntese, barra, overline, DE. Fecha parênteses. Então, isso daqui vem até aqui, isso de cá. Opa. Esse de cá vem até aqui, esse fecha. Deixa eu ver se até aqui aceita ainda não. Tudo da primeira parte. A segunda parte vai ficar barra frac. Aqui em cima, barra overline AD. Fecha aqui. Fecha o barra frac. Abre o outro. Overline AE. Epa. Pronto. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu repeti esse aqui, que eu chamei de primeiro. Então, está aqui AD sobre DE. E multipliquei, né, pelo inverso do segundo aqui. Então, eu reinverti isso e ele apareceu aqui. Então, você lê essa de cá. Então, repete o primeiro, está aqui. Multiplica pelo inverso desse aqui, está aqui. Então, a propriedade está correta. Isso realmente é igual a isso. Aí a gente olha para cá. O que é isso que está aqui em cima? Isso que está aqui em cima é AD, hipotenusa, dividido por DE. DE é cateto oposto. Quem é hipotenusa por cateto oposto? Alguém? Calma aí, o que que você falou? Quem é a hipotenusa sobre cateto oposto? Cossecante. Exato. Então, essa parte de cima é a cossecante. E quem é hipotenusa por cateto adjacente? A secante. Isso. A secante. Então, a gente tem aqui barra left, parêntese, barra alfa, barra. Agora vocês estão percebendo qual é o sofrimento quando a gente vai escrever um material de matemática. Opa, tá faltando alguma coisa. Ah, tá. Aqui, faltou um parêntese aqui. Pronto. Então, a gente pode usar aqui para cotangente uma relação que é o cateto adjacente pelo cateto oposto, ou, através de alguma manipulação, também poderia ser usado aqui a cossecante dividido pela secante. Era essa a relação que tu tinha falado? Sim, era. Pronto. Só que a gente vai usar essa de cá. Deixa eu copiar essa parte de cá do começo, para facilitar a minha vida. Acho que até aqui. Não, até aqui.
tudo que a gente vai precisar está aqui. Deixa eu puxar isso mais para cima. Então, eu já construí aqui uma relação de semelhança. Cotangente, a cotangente será calculada na posição de um triângulo retângulo, que no outro triângulo a posição é do AE, ou seja, cateto adjacente. E 1 vai estar na posição em um triângulo, assim como DE é cateto oposto. Então, eu vou ter que ter 1 como cateto oposto do triângulo e a cotangente vai ter que ter um comportamento de cateto adjacente. Então, deixa eu traçar uma paralela aqui. Opa. Perpendicular. Pronto. Tracei uma perpendicular aqui e vou fazer o seu prolongamento. Movimento. Vou travar um pontinho aqui. Então, quando eu for mexer, eu vou ter essa estrutura. Então, vamos lá. Gerei esse triângulo aqui. Então, eu tenho que a cotangente estará na posição do cateto adjacente. Pode ser isso aqui. E DE, que é cateto oposto, terá a posição do triângulo como 1, que é essa medida que a gente está vendo aqui, que ela está fixa. Então, ó, à medida que eu mexo aqui, por exemplo, vamos deixar nesse formato para ficar mais visível. Então, aqui, ó, cotangente está para cateto adjacente. Então, esse cara está para esse. Assim como cateto oposto está para 1. Ó. 1 aqui é fixo, ele não mexe. Todos os outros aqui podem mexer, crescer de tamanho. Então, ó, esse cara está para esse. Agora fica bem visível quando a gente faz isso. A gente pode ler de outra forma. A gente pode ler que cotangente está para o cateto grande. Ó, o cateto grande está aqui. O cateto grande está aqui. E 1, está fixo 1 aqui, está para cateto pequeno. A gente vê que a posição desse cara é condizente com a posição desse. O que quer dizer que esse segmento que está vindo daqui até aqui é que vai ser o segmento da cotangente. Deixa eu até grafar aqui o polígono gerado. O polígono gerado foi esse aqui. Então, ó, à medida que eu mexo, eu estou mexendo com a cotangente. E aqui vai estar a medida dela, a gente vai calcular e ver se isso está certo ou não. Então, está aqui. Calcula aí para mim quanto é que é a cotangente de 36,77. Vou calcular aqui também. 36,77. A cotangente tem que dar 1,33, 34 aqui. Só para checar novamente se aquilo ali foi só um erro de aproximação ou foi sorte. 58,93. 0,60. Beleza. Está tendo uma pequena diferença pela forma de construção, que aqui tem uma falha bem pequenininha escondida aqui. Eu acho que agora vai melhorar, ou talvez propague um pouco mais a falha. Porque a perpendicular está sobre a linha, né?
Já sei, peraí. Deixa eu puxar isso para cá. Pronto. Aí agora não vai interessar muito. Meu filho vai pagar isso. E agora o ângulo está marcado aqui. Esse aqui é só questão visual. Ele não está de fato mexendo na figura, não. Pronto. 98,93. Pronto, é isso mesmo. 0,60. Vou pegar outra aqui. Oh, meu Deus. Aqui. 32,39. 32,39. Cotangente 1,57. Beleza, aqui está dando aproximação de 1,58. Deixa eu só aumentar a quantidade de casa aqui para ver como é que está essa situação ali. Onde é a quantidade de casas? Beleza. Aqui ainda tem uma diferença residual bem grande. Tá? Então, vamos ao estudo. Quando eu estou aqui em 0 graus, a cotangente ela explode, ela tem uma ruptura. Não existe cotangente de 0 graus. À medida que eu estou no primeiro quadrante, ela é positiva e ela vem diminuindo o seu valor, moldando o seu valor, até chegar no zero quando eu estou em 90 graus. Depois disso, ela passa a assumir valor negativo, né, no segundo quadrante, e vai decaindo infinitamente até chegar no seu ponto de ruptura, que é o 180. Rompeu em 180, ela volta a ser positiva, então ela é positiva no primeiro e terceiro quadrante, e um comportamento de decrescimento, ela está decaindo até novamente ela zerar em 270. Ela zera em 270 e volta a ser negativa no quarto quadrante, que é um comportamento contrapositivo ao da tangente, né, que é o contrário da tangente. E ele vai assumindo esses valores até chegar aqui novamente no zero e ela romper. Aí vamos ver como é que se comportaria a função cotangente. Quando a gente olha o gráfico da cotangente, ela tem um contorno ao contrário do que seria o contorno da tangente. Então, aqui ó, no 0 graus, ela tem um ponto de ruptura e ela vem de mais infinito, né? A gente consegue ver isso bem aqui. Ela está aqui, ó, ela assume mais infinito, tá bem grandona lá, a gente não consegue nem ver a marcação dela, porque cresce infinitamente. E à medida que a gente vem andando, ó, ela vem decaindo. Cadê aqui? Ela vem decaindo até assumir seu valor zero em π sobre 2, que é o que a gente confirma aqui. Ela assume o valor zero em π sobre 2. Depois disso, ela continua decaindo. Então, ela continua decaindo até assumir seu valor infinito em π, em 180, e romper. Então, ela vem para cá, ela continua infinitamente negativo até romper. Uma vez que ela rompe, ela volta a ser positiva em π e vai decaindo até chegar em 270, onde assume seu valor zero. Ela vai e assume o valor zero. Depois que ela assume o valor zero, ela volta a ser negativa e vai decaindo até chegar no seu ponto de ruptura. E aí ela perpetua esse ciclo. Zera, decai, rompe, vem decaindo. Então, a gente consegue perceber que ela é sempre decrescente. Ela
explode para mais infinito, mas decai até menos infinito. Depois explode para mais infinito, decai até menos infinito. E isso, ela vai fazendo isso. Ela vai, o tempo está andando nesse sentido, ela vem decaindo, 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 explode. Decai, 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 explode. Decai, 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 explode e por aí vai. Infinitamente participando desse ciclo. Então, esse é o contorno da curva da tangente. Normalmente, a gente se preocupa com essa região aqui, quando a gente vai representar a cotangente ou a tangente, porque é justamente o momento de ruptura. A gente precisa saber quais são esses pontos. Então, ela vai romper no zero e em π. Então, de menos 90 até mais 90, ela tem esse comportamento em arco aqui. Beleza? Deu para tirar a dúvida sobre a cotangente? Eu acredito que o da tangente Sim, deu. vocês conseguem fazer sozinhos ou está lá na parte da aula gravada. Mas é bacana fazer, tentar construir, ver aquilo ali, comparar com o gráfico da função da tangente, ver se posicionou corretamente, ver se consegue olhar o GeoGebra e fazer a leitura do estudo de sinal. Porque a gente está usando o GeoGebra, mas se a gente tivesse numa aula presencial, vocês estariam fazendo isso com régua e compasso. Vocês iam aprender como calcular uma aproximação razoavelmente boa com régua e compasso para qualquer seno, cosseno, tangente. Porque pode ser, não sei, dependendo da área que você for seguir, que alguém peça para você dizer quanto é que é o seno, por exemplo, 36 graus. Você, com uma regra de compasso, você consegue calcular isso. Você consegue fazer uma circunferência equivalente à circunferência trigonométrica e fazer a medição dos valores. Oi, Júlio. Consegue fazer a medição dos valores lá, para dizer qual é o valor do seno, qual é o valor do cosseno. Se puder usar um celular, obviamente você pode usar uma calculadora, e aí você calcularia diretamente na calculadora, não ia abrir o GeoGebra para poder fazer isso. Mas ficar aqui, isso aqui cria uma situação que te dá independência. Você não sai daqui no ensino médio, como muitas escolas por aí, que diz que trigonometria é uma coisa difícil que só dá para ser calculado com calculadora. Não. Vocês viram que a gente consegue calcular o seno, consegue calcular o cosseno, consegue calcular a tangente usando régua e compasso. Vocês não estão fazendo isso porque a gente está no virtual e a gente está fazendo aqui no papel. Mas se vocês quiserem tentar fazer isso em casa, vocês vão chegar a essa conclusão de que você consegue fazer uma boa aproximação. Você consegue, por exemplo, chega em casa e se tiver régua e compasso em casa e tenta calcular o seno de 36 com régua e compasso, de que forma? Como é que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo círculo trigonométrico que a gente está fazendo aqui. Só que você não vai usar raio 1 centímetro porque você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir nem fazer a volta em 1 centímetro. Então, o que é que você faz? Você usa um análogo conhecido. Você vai trabalhar com 10 centímetros. Ah, professor, mas o círculo trigonométrico não tem 1 centímetro? Tem, mas você aprendeu na aula 2, que 2 não, 3, né? 2 foi áreas. Que se você não tiver o raio 1, você tem que fazer o quê? E aí? O que é que você tem que fazer? Se o raio que você está trabalhando não for 1, deixa eu fixar aqui. Amplitude fixa. Daqui para cá. 36. Então, ó, você pegaria o seu compasso, faria um risco no papel, de tamanho de 10 centímetros,
Depois, localizava esse centro, né, de onde você fez o marcador 10 centímetros, pegava o compasso, fazia o risco no papel, fazendo esse círculo aí de 10 centímetros. Depois disso, você ia localizar o centro aqui com o teu transferidor, ia fazer o riscozinho aqui, né? Por exemplo, digamos que o transferidor encaixou aqui. Você ia fazer o riscozinho aqui, que nem essa bolinha está marcando, e depois você ia passar uma reta, um segmento de reta até a estrutura do círculo. Fez isso, você ia traçar uma perpendicular. Talvez vocês não tenham aprendido como passar perpendicular, mas você consegue passar uma perpendicular numa folha de papel, fazendo uso do esquadro, é para isso que ele serve. Localizou aqui. Quando você localizou aqui, você ia com a sua régua e ia medir essa distância aqui. Calculou essa distância e viu que ela deu 5,86. Só que aqui você não tem raio 1, porque esse carinha aqui mede 10. Então, qual era a jogada? Depois que você viu que aqui deu 5,86 centímetros, isso é uma medida que você consegue fazer com a régua escolar tranquilamente. A régua escolar ela é subdividida em milímetros. Então, você garante, na verdade, décimo de milímetro, né? Você garantiu ali o 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. O sexto centímetro está dividido em 10 partes. E você ia ver que você ia passar da oitava parte e um pouquinho mais, quase a nona parte. Você ia chutar aqui 5,85, que é uma medida lógica. Depois que você fizesse isso, você dividiria por 10. E aí a gente viria para a calculadora. E viu que aqui dá 0,587. Então, dá para ser feito com régua e compasso. Eu só sei os ângulos notáveis. Você só sabe os ângulos notáveis, mas você consegue calcular qualquer um dos ângulos que você quiser, se você tiver régua e compasso. E tempo, né? Não sai de cabeça que nem os ângulos notáveis. O cara diz assim, quanto é que é o seno de 30? Cara, meio. Com certeza é muito mais rápido ter essa informação decorada do que necessariamente ter que calcular. Mas você ganha autonomia, você ganha a consciência de que você consegue calcular qualquer um. Se você entende o círculo trigonométrico, você sabe que se naquela posição ele é positivo, naquela posição ele é negativo, você sabe calcular qualquer um. Qualquer um desses aqui, por exemplo, uma prova final disso aqui, o cara chegasse para você e dissesse assim, bom, eu quero que você me diga aí seno de 37, cosseno de 89, tangente de 128, cotangente de 51, secante de 80. Pronto, tu tem 1 hora para me dar essas respostas. Está aqui a régua, está aqui o compasso. Você conseguiria fazer essa prova tranquilamente. Tranquilamente. Se entendeu os fundamentos, se entendeu o que a gente está explicando aqui, você ganhou autonomia em trigonometria para poder calcular qualquer um desses. Tá? Eu sei que vai parecer estranho, e quando vocês tiverem outro professor de matemática, ele não vai abordar esse assunto dessa forma. Ele vai mais cálculozinho, fazer conta, simplesmente resolver problema, resolver questão, porque não é visto mais dessa forma no segundo grau, a parte de trigonometria. E trigonometria é sim um estudo de medidas, é sim um trabalho com regra e compasso. Você consegue resolver qualquer questão que você quiser, claro, com o devido trabalho, né? Se a questão for difícil, vai ter um determinado trabalho. Mas você consegue resolver qualquer questão fazendo uso de régua e compasso, de trigonometria, uma vez que ela vem de um problema de geometria. Então, se a gente consegue pegar a questão que está lá no livro, passar para o GeoGebra e resolver ela no GeoGebra, quer dizer que a gente conseguiria fazer ela com régua e compasso. É mais esse senso crítico que eu gostaria que vocês obtessem até o final do curso. Tá bom? É isso, pessoal. Opa! Os arcos secante, cossecante e cotangente têm alguma aplicação prática, assim como seno, cosseno e tangente? Não diretamente, porque os arcos, eles são funções inversas. Lembra quando você estudou lá em matemática uma questão de função inversa? Então,
o gráfico de uma função inversa, ela vem de uma simetrização, ela vem de um rebatimento desses gráficos que a gente está vendo aqui. Quando você está vendo esse gráfico aqui, você faria o rebatimento dessa estrutura aqui, dessa construção, um eixo de 45 graus, por exemplo. Deixa eu botar em outra tela aqui, é melhor. Não, pesquisar no Google não dá, não. É arco. Não é cotangente, tá ali. Cotangente. Imagens. Pronto. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é exatamente o traçado dessa função aqui. A gente se preocupa com esse daqui, que é a partir do zero, né? A gente localiza essa região. Então, quando é que você aprendeu lá em Matemática 1? Matemática 1 dizia que para uma função ela ter inversa, ela precisa ser uma função injetora. Ser injetora quer dizer que ela não vai ter dois pontos marcando a mesma posição. Justamente porque eu vou ter que girar esse gráfico. E se eu girar esse gráfico e ele tiver dois pontos marcando uma mesma imagem, ele vai ferir o conceito de função. Porque no conceito de função, eu não posso ter dois xizinhos levando para uma mesma imagem. Então, se na função primitiva eu tinha 2x levando para uma mesma imagem, quando eu inverter, a situação vai ficar 2x levando para uma mesma imagem que deixa de ser função. Então, do jeito que está aqui, essa função ela não tem essa garantia. Como é que a gente faz o teste? A gente traça retas paralelas ao eixo x, e se ela tocar em dois pontos distintos do gráfico, significa que ela não pode ser uma função injetora. Então, a estratégia é a gente pegar esse pedaço que a gente está vendo aqui somente. Eu esqueço tudo isso e eu esqueço tudo isso. É por isso que quando você vê alguém falando de função arco, ela faz essas limitações que você está vendo aqui. Está vendo aqui? Ele está limitado ao arco entre 90 e menos 90. Por quê? Porque quando ele olhou para cá, ele separou a situação que era mais conveniente para ele. Embora o gráfico do arco cotangente era para estar um pouco diferente desse. Cadê? Arco tangente, arco cotangente. Tá, aqui. Porque a função primitiva, ela está indo aqui de 0 até π. Então, o arco cotangente ele também tem que estar estabelecido de 0 até π. Esse seria o gráfico lá. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu escolho esse pedaço para ser invertido e visualizo que a partir aqui do 0, 0, desse ponto aqui, eu vou traçar uma reta passando aqui, ó, a 45 graus. Deixa eu tentar fazer isso no GeoGebra, fica mais fácil de visualizar. Cadê? Eu quero escrever função. Aqui. É cotangente, né? Opa. Cotangente de x. Pronto. Então, ó, exibir os eixos. Então, esse é o gráfico da cotangente. O que é feito aqui? Se pega apenas uma região, por exemplo, essa de cá, que é a partir do zero, e aí eu traço a função f de x é igual a x. Oh, meu Deus, aí apaga uma para botar outra. Ah, tá. Foi porque eu escrevi f de x. G de x é igual a cotangente. Pronto.
Tá aqui. A situação aqui é que eu vou ter que inverter esse traçado em cima dessa reta. Você consegue visualizar isso? Lembra dessa inversão lá em Matemática 1? Não. É. Pronto. Aqui tem uma visualização para a gente poder ver. Ó. Esse aqui é o traçado da função tangente, tá vendo? Aqui é a reta y igual a x. Pegou esse traçado aqui e você está rebatendo como se esse eixo que está aqui que a gente criou fosse um espelho. Então, ó, esse ponto vem para cá, esse ponto vem para cá, esse ponto vem para cá, esse ponto vem para cá. Tá conseguindo perceber por essa figura aqui? Sim, sim, agora eu tô. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui para essa da cotangente. Então, se eu estou vendo aqui, ó, imagina que isso aqui é o eixo X. Então, se ela está indo daqui para cima, no eixo Y, quer dizer que quando eu inverter, ela vai fazer isso aqui, ó, no eixo X. Se ela está vindo aqui, ó, cruzando o eixo X e vindo para o lado de cá, quando eu inverter, ela vai vir para cá, vai cruzar e vai fazer isso. Conseguiu visualizar essa construção? Vamos ver se eu consigo colocar o gráfico aqui do arco e você já vai conseguir perceber. Acho que ele não... Eu acho que não está permitindo, porque a minha tangente está livre aqui. Deixa eu ver se eu consigo definir intervalos dela. Ele não está querendo construir. Ele não está aceitando uma cotangente. Vai ficar sem o gráfico mesmo. Isso aqui você consegue fazer com uma folha de papel. Se você conseguir desenhar um gráfico de uma função que ela for injetiva, depois de você desenhar aqui o gráfico da função y igual a x, e você dobrar o papel exatamente em cima dessa linha aqui, que é o y igual a x, você vai visualizar essa linha passando aqui. Como ele não está deixando eu desenhar aqui, eu vou mostrar como é que vai ficar o gráfico. Arco cotangente. Nenhum desses é do arco cotangente. A do arco cotangente. Pronto. Então, aqui a gente está vendo traçado aqui, ó, do arco cotangente. Está vendo aqui? Então, a gente volta para cá e vê, ó. Essa linha estava subindo aqui, ela vai passar nesse mesmo ponto, porque ela está cruzando o eixo, e vai passar para cá. Aí a gente vê aqui, ela fazendo esse contorno. Aí quando a gente vê essa outra, ela estava cruzando aqui, ó, e cruzando o eixo X, aqui, por exemplo, próximo de 1,6, e depois fazendo esse contorno. Então, ela vai passar por aqui, vai cruzar aqui, ó, próximo de 1,6, e vai fazer esse contorno. A gente tem aqui esse traçado. O interessante é que aqui, o gráfico da gente, ela tinha ruptura no zero e no π.
Então, quando a gente faz a inversão, a gente consegue visualizar aqui, ó, que o 0 e o π agora estão no eixo y. Então, esse aqui é o traçado do contorno da curva. Aí, qual é a jogada? A gente não tem um gráfico geométrico que nem aquele lá do GeoGebra para as funções arco. A gente constrói ela a partir do gráfico da função, porque a inversa é a inversa de função. Então, eu preciso ter um gráfico de função para poder construir a inversa. Aí, como é que eu obtenho os valores do arco cotangente? Do mesmo jeito, se eu quero obter os valores do arco cotangente, eu obtenho esses valores... Ah, eu apaguei, né? Eu obtenho os valores da cotangente. Por quê? Porque se eu tinha aqui, por exemplo, esse ponto, um ponto aqui para localizar, aqui, ele não vai deixar marcar. Mas digamos que esse ponto aqui fosse 1,2 até aqui, e ele rebate para cá para 0,5. Então, na cotangente, eu tenho para ordenado 1,2, que vai até 0,5. Na inversa, eu vou inverter esse par ordenado. Então, o ponto que está localizado na inversa, como a gente pode ver aqui, vai ser 0,5 até 1,2. Então, eu não consigo construir o gráfico com régua e compasso para o arco cotangente. Mas eu consigo fazer com régua e compasso e achar o valor, pelo menos se for um valor pequeno, né? Porque com régua e compasso fica limitado, porque como a gente vê esses gráficos vai até infinito, não vai ter papel para a gente poder pegar algum ponto lá que esteja bem próximo do ponto de ruptura. Mas, uma vez que eu consigo desenhar na régua e compasso, eu consigo fazer a medição e fazer uma aproximação boa para na cotangente, então eu tenho o ângulo em radiano, para a gente poder colocar na reta real. Você está vendo que toda vez que eu falo aqui de reta real, eu trabalho com valores em radiano, porque esses valores em radiano eu vou passar eles para decimal, e quando eu passar para decimal, eu vou poder localizar os pontos, que nem a atividade lá na aula 3 que vocês fizeram. Aquela atividade é importante para a gente poder entender isso aqui que vocês vão fazer lá na aula de função trigonométrica. Então, você vai precisar realmente conhecer os pontos, porque aí você vai ter um ponto lá no gráfico do GeoGebra dizendo assim, em 60 graus, isso vai dar 0,5. Então, quando eu for representar aqui, eu não vou poder botar 60 graus. Eu vou ter que escrever π sobre 3. Aí, como é que eu vou chegar aqui à posição, que é π sobre 3? Eu vou ter que vir na calculadora, pegar aqui, fazer uma aproximação para π, 3,14, dividido por 3, que nem vocês fizeram, 1,04. Então, quando eu for localizar aqui, vai ter um ponto 1 aqui, um ponto um pouco depois do 1, o ponto 1,04, vai ser a localização da minha coordenada de x, que era do ângulo. E, por conseguinte, eu vejo aí o valor que a gente obteve no gráfico, que vai ser o nosso y. Aí, se eu tenho agora o valor de x e o valor de y, se eu inverto esses dois, eu vou obter o valor da inversa, para aquele traçado da função que está injetiva, né? Que a gente tem que selecionar um setor. Por exemplo, esse gráfico aqui, eu não posso pegar todo esse gráfico aqui e calcular a inversa. A inversa, eu vou ter que selecionar um setor apenas. Como esse aqui é um gráfico do cosseno, né? Eu teria que cortar, por exemplo, aqui no 0 até aqui no π. Que quando eu passasse qualquer reta paralela, eu não vou pegar em mais 2 pontos. Se eu pegar aqui, por exemplo, um pouquinho antes, existe uma reta que eu passasse por aqui que ia pegar nesse ponto e nesse. Se eu corto desse topo até esse final, eu não vou ter esse problema. Só que isso tudo vai ser visto mais na frente, quando vocês estiverem falando de função trigonométrica, né? Que está aqui, ó. Deixa eu ver em qual semana é que vocês vão falar disso. A gente está aqui em razão trigonométrica na circunferência, depois vem trigonometria de um triângulo qualquer, que é aquela lei de senos, lei dos cossenos, que vocês vão fazer, atividade. Essa é a semana 5. Na semana 6, a gente vai falar aqui de funções trigonométricas, já tem aqui uns desenhos dos gráficos. Aí a gente vai falar sobre isso. Aí a gente vai voltar a discutir essas coisas de gráfico
no plano cartesiano de uma função. Vocês vão ter que construir, vai ser, inclusive, a atividade da semana. Mas é bem bacana que vocês façam essa visualização. Tá ok? Deu para dar uma clareada aí na questão dos arcos? Eles têm sim uma aplicação prática. Agora, ele não é mais tão direto de se calcular. Para poder calcular, eu vou ter que conhecer, no caso, as funções padrão, né? No caso, aí como você representou, secante, cossecante e cotangente, eu vou ter que conhecer os valores que saíram neles, fazer a inversão do pó ordenado para saber qual de fato é o valor. Porque, na verdade, quando a gente está usando as funções arcos, o que a gente está desejando é conhecer um ângulo, né? Ou seja, enquanto, por exemplo, na função, se eu estou usando seno, eu forneço para o seno um ângulo, ele calcula e ele me devolve a razão trigonométrica correspondente. Quando eu uso o arco-seno, não. No arco-seno, eu estou dando para a função arco-seno já a razão trigonométrica. Então, a razão trigonométrica eu já conheço, ela está na minha mão. Eu devolvo essa informação para a função arco-seno, ela calcula, e o que ela vai me devolver vai ser o ângulo. Então, as funções arcos são, eu tenho a razão trigonométrica, eu quero saber de que ângulo essa razão trigonométrica veio. Já quando eu tenho as funções trigonométricas, eu tenho o ângulo e quero saber qual é a razão que está associada a esse ângulo. No caso, a volta. Deu para ajudar aí nessa explicação? Beleza. Então a gente fica hoje por aqui. Lembrando que segunda-feira eu ainda vou falar sobre esse assunto, então vai aí, dá uma olhada novamente no material, assiste novamente a aula gravada, pega aí as dúvidas que tiverem e aparece lá na segunda-feira. Eu não sei se vai ter aula para vocês na segunda-feira, se a aula de vocês é na segunda-feira, mas se tiver um tempinho, um professor não está dando aula naquele horário, entra lá que a gente tira essa dúvida, tá bom? Como essa aula ficou gravada aqui, porque eu tenho que fazer essa confirmação com vocês, eu vou ver se eu consigo postar essa aula, porque aí vocês podem ir e voltar nela também. Só que eu não sei como é que faz isso. Eu nunca gravei pelo próprio Google Meet. Mas eu vou tentar. Tá bom? Vamos descansar e a gente se vê na próxima. Até mais, Luiz. Até mais. Tchau a todos. Tchau, professor. Tchau, Laura. Tchau, bom dia. Bom dia, Vinícius.